Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite aí os amigos do Facebook, mais um Papo com o Professor, nosso primeiro papo aí na questão da pandemia, depois dessa pandemia aí, né, que tanto vem massacrando, né, toda a população, né, e com a máscara aí de proteção, tá? Então muito obrigado a todos aí que vão acompanhar a gente, que vem sempre acompanhando a gente no Papo com o Professor. Hoje um papo com um professor especial. Pessoa aí que vai conversar com um assunto muito importante de interesse de todos nós aí, né? Que é a saúde. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Então a gente teve esse cuidado de trazer uma pessoa que possa estar explanando esse assunto muito importante, tá bom? Então muito obrigado a todos que estão entrando aí, tá? Obrigado mesmo. Estamos todos aqui hoje com um convidado especial, professor Rodrigo Leite, professor pós-graduado em Fisiologia do Exercício, personal trainer. Então assim, é uma pessoa um profissional de excelência, né? Uma pessoa que eu conheço aí, né? Desde o tempo de escola. Então uma pessoa de nossa confiança e que vai falar um pouquinho aí da questão da atividade física na quarentena, tá? Então uma pessoa que vai explanar esse assunto conosco. Então, primeiramente, queria agradecer ao professor Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado aí por participar do Papo com o Professor, tá? Hoje, com a nossa máscara, não sei como que o som tá saindo aí para vocês, né? Tá ok? Só manda um ok aí, tá? Mas queria agradecer, Rodrigo, a tua presença aqui no Papo com o Professor. Prazer imenso. Tenho certeza que vai ser um papo que vai tirar dúvidas de muitas pessoas que vão estar acompanhando, pessoas que vão acompanhar depois também a live, tá? Então, muito obrigado. Então, Rodrigo, se apresenta um pouquinho para o nosso público aí. O pessoal acho que já deve conhecer o Rodrigo, mas é bom você fazer se apresentar, né, Rodrigo? Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso, né? Estar aqui podendo partilhar com vocês. Bom, quando eu recebi o convite de um amigo, né? Então, uma pessoa que, como ele já tinha falado, já conheço desde os tempos da escola. Então, para mim, é muito recíproco tudo o que ele falou aqui, né? E hoje, nesse tempo que vivemos, né? Então, resumidamente falando, eu sou formado em Educação Física pela Santa Cecília, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, exerço minhas atividades trabalhando em academias e sou professor de futebol no Instituto Neymar Júnior, né? Onde tem um projeto lá muito bonito, né? Então, que a família Neymar em si, né? Fez para toda aquela região de Praia Grande, né? E, inclusive, todos os profissionais que estão lá, né, grande maioria, o meu amigo aqui pessoal, né, conhece, meu amigo Thiago conhece, né? Então, é um prazer imenso estar podendo partilhar e poder ajudar vocês, né, tirar essas dúvidas em questão de exercício, né, nesse tempo de pandemia, que é necessário, porém, com muitas restrições, né? Então, que agora estamos vivendo um momento difícil e com muitas restrições a gente tem que saber o que pode ser feito, né, nessa pandemia e o que não pode em relação ao exercício e até em questão do isolamento social que nossos governantes estão pedindo todos os dias para nós, né? É isso aí, Rodrigo. Você citou a questão do futebol. Rodrigo, que foi professor aqui do nosso projeto aqui do Esporte Clube Leva 2 também, né? E hoje ele está lá no Instituto Neymar. Mandar um abraço ao professor Betinho, mandar um abraço ao Rafael, ao Jorge, a todos lá do Instituto Neymar, né? Que fazem um trabalho excelente lá na Praia Grande, né? E dando oportunidade para os profissionais aí, né? Para os professores, para estagiários. Então, um projeto muito bacana, Rodrigo. E você falou a questão das atividades, né, na quarentena. Então, vamos iniciar, né, o nosso bate-papo. E que você possa... A gente entra naquela questão, Rodrigo, da dúvida, né? Quais atividades, quais exercícios a gente pode tá fazendo na questão da quarentena, né? Essa quarentena aí que deixa todas as pessoas ansiosas, né? Então, pessoas que, né? Então, quais exercícios indicados aí para uma pessoa que está iniciando, um sedentário, que está tentando iniciar, né, a sua atividade física, Rodrigo? Correto. Qual o exercício ideal para esse público? Na verdade, quando a relação atividade física e exercício físico, ele tem duas vertentes diferentes, né? Então, o exercício físico é quando você sai do seu ócio, né? E você vai realizar esse exercício numa academia de musculação,
numa academia de ginástica, num jiu-jitsu, num karatê, e diversas outras formas de realizar um exercício físico, né? Atividade física você exerce todos os dias que você levanta. Então, eu levantei, peguei uma vassoura para varrer um quintal, eu estou realizando uma atividade física. Eu peguei uma mangueira para lavar o quintal, eu estou realizando uma atividade física. Nesse tempo de quarentena, se levantou muita questão. As academias vão ficar fechadas. Como vamos realizar uma atividade física? Legal. Você já realiza essa atividade física todos os dias, né? E tem muita questão que hoje em dia o sedentário, ele abriu o leque, abriu os olhos para essa questão. Porque se vê que há um vírus, né, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, né, onde esse vírus ele é praticamente letal para aquelas pessoas que têm problemas crônicos e a pessoa sedentária. O sedentarismo leva a obesidade, diabetes, dentre muitas outras coisas, né, que isso acaba sendo letal, né? Como realizar essa atividade? Então, tem vários profissionais hoje em dia da minha área, né? Professores de educação física dando várias dicas de exercício em casa. Inclusive, quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu estou sempre batendo na tecla lá que sempre tem um profissional, né, colocando ali uma dica de atividade em casa, onde se trabalha com peso corporal, que também é excelente, correto? Essa questão tem que ser levantada para todas as pessoas, né? E quem pode fazer esse exercício, essa atividade? Todas as pessoas, desde que esteja com a saúde em dia. Obviamente, tem pessoas que fisicamente falando não estão aptas a realizar nenhuma atividade, que tem alguma deficiência. Mas sempre vai haver, ali vai do leque do profissional, de observar esse cidadão e passar para ele uma atividade que venha suprir a necessidade física dele e a sua deficiência automaticamente. Sim, Rodrigo. E a gente vê, né, muitas pessoas se exercitando, né, iniciando esse trabalho de atividade física. E assim, quais são os benefícios e os riscos, né, dessas pessoas que estão iniciando, né, essa questão da atividade, né? Tem pessoas que, igual eu falei, são sedentárias. Então, quais são os benefícios, né, e quais os riscos também, né, que se ela não tiver um profissional de educação física orientando, né, o que pode acarretar, né? Vamos falar primeiramente dos riscos, né? Os riscos, ele acontece assim. Muitas vezes você vai ver um amigo seu, seu vizinho, ou você acompanha por rede social, que esse cidadão iniciou um exercício físico, iniciou uma jornada de atividade física. O risco é que muitas vezes esse aluno que procura uma atividade física, ele não vai no médico antes, né? Ele não tem um atestado que adapta ele, né, que apta ele a realizar uma atividade. O risco é muitas vezes você adquirir mais problemas do que você já tinha, né? Exemplo, uma lesão muscular, né, uma alteração de pressão a realizar uma atividade, que tem pessoas que a pressão altera, né, quando realizam uma atividade. Tem pessoas que a pressão há uma queda, né? Dentre outras coisas, às vezes você é cardíaco e você não sabe. Então você vai lá de leigo procurar um exercício, uma atividade física, você acaba que pode complicar mais a sua situação ainda. Benefícios é um clichê para nós poder falar isso, né? Benefícios são vários, né? Todo mundo sabe que a cada dia treinado, olha, isso é um estudo fisiologicamente falando, que a cada dia treinado, a cada dia que você realiza uma atividade física, são 2 dias de vida a mais para você. Ou seja, 2 dias a mais aqui na Terra. Então, a longevidade, né, social, né, em questão psicológica, em questão afetiva, em questão física, em questão sexual, todos esses benefícios da atividade traz para você. Então, são muitos outros benefícios que isso, quando a pessoa inicia uma atividade, sempre você tem que contar a longo prazo, né? O resultado ele vem, mas muitas vezes ele não é imediato. Então, a longo prazo, você vai ver muitos outros resultados significantes. Legal, Rodrigo. Mandar um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente, estão fazendo questões, perguntas aqui. Logo, já eu faço as perguntas aqui que surgiram, tá? Então, mandar um beijão aí pra Márcia, Tassiana tá acompanhando, Rodrigo. Tassiana, minha esposa, um beijo pra ela. O André Alemão, um grande abraço. Caca,
Vitor, o Márcio, o Neto, grande abraço, Neto. A Lita, a professora Lita, beijão, Lita. Devani, Vanderlei, o Dudu, a Luciana, beijão, Luciana, a Patrícia. Faltam todos. O Alex aqui que fez uma questão, já já eu faço a sua questão para o Rodrigo, passo já, viu, Alex? Então, abraço a todos que estão acompanhando a gente. Você falou uma questão importante, a questão mental, né, Rodrigo? E assim, a gente vê nessa a quarentena, a ansiedade já era um problema já um problema da humanidade. A ansiedade, e aí você vê nessa quarentena agravando ainda mais, né? Então assim, a atividade física, o exercício físico, ele está aí para auxiliar nessa questão, né? Então qual o impacto, né, da atividade, exercício físico numa pessoa ansiosa, né? E que possa estar acarretando em outras doenças, Rodrigo? Exatamente. O início de uma atividade física para o cidadão hoje em dia é fundamental. Talvez lá nos primórdios diziam que a atividade física não era para qualquer pessoa. Tinha seus parâmetros ali, tudo certinho. Hoje em dia não. Hoje em dia a atividade é fundamental nessa questão porque eu tenho certeza que você vai evitar, né, pessoas que têm problemas crônicos de saúde e ela é muitas vezes medicada, remediada mensalmente falando. Ela vai diminuir essa carga de remédio exacerbadamente, vai ser muito grande. Então, assim, o benefício da atividade, ele priva você de ficar se remediando. Então, às vezes, uma atividade que você exerce, muitas dores no seu corpo, acaba que some, né? Aos pouquinhos ela vai sumindo, e quando você vai perceber, foi porque você vai lembrar. Tal mês eu iniciei, né, uma jornada de atividade na minha vida e meu corpo foi respondendo. Então, quanto mais estímulo você der ao seu corpo, né, mais ele trabalha. O nosso corpo não foi para ficar parado, né? Nós temos todos os nossos sistemas nervosos. Sistema nervoso, né? E desde então ele vai descendo no geral. Sistema cardiorrespiratório, sistema digestório, sistema imunológico, que é uma questão hoje nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, o sistema imunológico e o sistema cardiorrespiratório, eles são fundamentais. Você tem que fortalecer ele. Por quê? Porque se ninguém aqui, acredito que ninguém está torcendo para pegar essa doença. Ninguém quer pegar essa doença jamais. Mas se pegar, você já é um combatente preparado, né? Teu corpo já responde bem. Teu sistema imunológico está bem e teu sistema cardiorrespiratório está bem através da atividade que você iniciou. Então, entrando nessa questão, abraço, Alex. O Alex fez uma pergunta. Conselheiro tutelar aqui de São Vicente. Grande abraço, Alex. Boa noite, meus amigos. Quais são os impactos da pessoa que teve Covid em relação ao restabelecimento da sua saúde? Então, qual os impactos, né, que a pessoa teve o Covid, né, para restabelecer, né, a sua saúde normal, a sua saúde física, mental, né? Mental, principalmente, atividade, né, pós-recuperação, ela pode estar realizando, Rodrigo? Primeiramente, vamos falar da questão psicológica, né? A partir do momento que você se curou da Covid-19, então você venceu uma guerra. Então, a sua motivação, ela já deve começar daí, né? A questão física, essa doença, ela, pelo que eu tenho acompanhado, ela está respondendo nas pessoas de várias formas diferentes. Então, tem pessoas que se recuperou e já retomou sua vida normal. Tem pessoas que estão retomando bem lentamente, que ainda não consegue se alimentar direito, que ainda sente uma fraqueza no corpo, né? Pessoas que ainda não retomou o seu padrão de vida normal. Seja ela que era sedentária, seja ela que era fisicamente ativa. Então essa resposta já entra na situação que eu falei há um minuto atrás, a questão imunológica, né? Essa retomada, tudo vai depender do teu sistema imunológico, né? Como você está agora. Você tem que ver como que o meu corpo está preparado para, de repente, eu adquirir a Covid-19 e eu eliminar ela. Como que eu vou estar lá na frente? Sim, importante. Entrando nesse assunto também, a Silene, beijão Silene. Silene mandou uma questão aqui importante. Se existe algum exercício, Rodrigo, que possa melhorar a questão do cardiorrespiratório. Porque assim, ela tem um problema, né, de respiração, respiratório, e ela queria um exercício que possa amenizar esse problema dela e que ela possa iniciar uma atividade física. Qual é o exercício ideal para ela, né, tá amenizando esse problema, Rodrigo? A Organização Mundial da Saúde e todos os profissionais de educação física
que no caso, grande maioria deles são pós-graduados em Fisiologia do Exercício, na teoria é necessário 150 minutos de exercício diário, sendo eles 75 minutos de aeróbio, 75 minutos de anaeróbio. Logicamente, isso é uma carga muito grande para quem é sedentário, para quem está um tempo pequeno parado. O melhor exercício para se iniciar hoje, nesse tempo de pandemia, são alongamentos diários e leves caminhadas de 15 a 30 minutos. Eu bato muito forte nessa tecla nas minhas redes sociais. São necessários de 15 a 30 minutos diário para se realizar uma atividade física, seja ela uma caminhada, seja ela um alongamento, seja ela pequenos saltos no quintal, seja ela um polichinelo, uma flexão de braço, dentre outras coisas, que é um leque muito grande de exercício para se fazer em casa. Legal, Rodrigo. E assim, vamos indo para a parte do idoso. O idoso também entra naquela questão que ele já é ansioso por natureza, né? E qual tipo de atividade o idoso que normalmente ele estava ali fazendo uma atividade numa academia, né? Estava normalmente fazendo uma caminhada, né? A gente tem aquela questão da recomendação, né? Da questão da atividade ao ar livre, né? Que hoje tem as suas recomendações, mas o que você indicaria para o idoso que quer manter lá a sua atividade, ou que quer também iniciar, né, uma atividade, né, para estar fazendo em casa, que você indica para o idoso, né, que questão... iniciar, né, ou dar continuidade no exercício, né? Sim. A questão do idoso é muito importante, né? É uma boa pergunta. O idoso em si, a grande maioria deles já tem a saúde muito debilitada, né? Então, quando entra a questão terceira idade, já tem uma saúde muito debilitada. Às vezes com pequenas doenças crônicas, às vezes com as doenças crônicas mais relevantes. Então, esse idoso ele tem que ser acompanhado, né? Não só pelos seus familiares em casa, mas também pelo profissional de educação física, né? Obviamente que todo idoso ele é acompanhado nas academias por esses profissionais. Qual é o exercício ideal para esse idoso? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que o idoso ele está passando por problemas de ossos, né? Então, muitas vezes, uma doença que é clichê na terceira idade são problemas de ossos, né? Então, e muitas vezes articulações. Uma coisa que idoso sofre muito são articulações, cotovelos, joelhos, dentre outras coisas, né? Então, qual seria essa atividade? Então, como citei um minuto também atrás, vários alongamentos. É essencial que esse idoso, aquele alongamento que ele faz na academia, quando ele chega lá na sua rotina diária, é essencial que esse idoso sempre alongue antes de treinar, né? E qual é o exercício? É um andar, é uma leve caminhada nesse tempo de quarentena. Ah, sim, mas tem a restrição de andar de exercício ao ar livre. Esse idoso, ele pode sim andar na rua com todas as proteções, né, necessárias e recomendadas pelo Ministério da Saúde, né? E se ele tem aquele familiar em casa que está todos os dias com ele e ambos não têm saído de casa, só estão convivendo os dois, com todas as recomendações, esse idoso também ele pode sair da sua casa com esse acompanhante, mantendo o distanciamento social, e até então isso é recomendável e não tem nada demais. Então, tem até uma recomendação da OMS, né, que ele recomenda, né, a OMS recomenda que só tem que ter 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou entre 75 e 150 minutos. Exatamente. Né, entre 75 e 150 nesse ponto, né? minutos por semana. Né? Então aí vai nessa, né, Rodrigo? Vamos falar 5 dias, 30 minutos de atividade. Já completa ou até às vezes até passa um pouco ainda. Sim, acaba passando, né? Mas o ideal é sair de manter 150 nesse momento que nós estamos passando, né? De pandemia aí, de dúvidas e tudo, né? E a recomendação, né, de você ter um distanciamento de quem está fazendo. O ideal é você fazer atividade sozinho. Indica, né? Mas a gente sabe que muitos fazem, eu chamo um amigo, eu chamo um parente para fazer atividade. Então, você manter uma distância razoável aí de 1 ou 2 metros. 1 ou 2 metros no máximo, né? Que a pessoa possa estar te escutando ali, mas mantendo o distanciamento. Sim. E no caso do idoso, como eu citei, é importante sim que ele esteja acompanhado, sim. Uma pessoa que ele convive na casa dele.
Ele não pode chamar um amigo que ele não vê faz tempo. Ele não sabe como é que está esse amigo, né, de saúde. Ele não sabe com quem que esse amigo esteve, né, nessas últimas 24 horas, nessas últimas semanas. Entendeu? Sim, sim. E entrando nessa questão também, Rodrigo, a gente sabe que acaba pegando uma parte de idoso, mas hoje não é só idoso que tem essas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Então, assim, qual o exercício que, assim, às vezes as pessoas iam no exercício, no local e tinha um orientador, tinha um professor para orientá-la a fazer essa atividade. Hoje acaba sendo mais difícil. Mas, assim, esse grupo, né, de pessoas que tem essas doenças crônicas, qual tipo de atividade é ideal para ela? Entendeu? Qual tipo de atividade, né, a questão da alimentação, tem tudo um processo, né, Rodrigo? Então, eu queria que você pudesse falar, né, para esse público que vem crescendo muito, né, Rodrigo? Sim, sim, a questão exemplo, o público que, né, até o público mais jovem que adquiriu doenças crônicas aí na sua jornada de vida. Então, vamos falar primeiramente do diabético, né? O diabético, ele sabe que ele não pode realizar nenhuma atividade sem antes se alimentar, né? Muitas vezes ele sabe que a deficiência dele vai estar na alimentação. Agora, em questão de exercício, não tem contraindicação para o diabético realizar nenhum exercício, a não ser que ele tenha, além da diabetes, alguma deficiência física, né? Alguma lesão muscular, alguma cirurgia recente, né? Joelho, coluna, cotovelo, costela, enfim, dentre outras, né? A questão do hipertenso, né? Então, muito importante salientar a questão do hipertenso. O hipertenso, você não pode dar cargas exacerbadas de exercício para ele, ainda levando em conta a questão da pressão, né? Isso pode alterar a pressão desse indivíduo e ele vinha a ter um mal súbito, né, em algum treinamento. Então, com o hipertenso é um cuidado maior dele começar lentamente o exercício. E no caso do hipertenso, sempre ter uma planilha de exercício para ele, para você ir dosando as suas cargas. Mesma coisa também o diabético. Sim, duas perguntas. Tenho duas perguntas. Primeiramente, mandar um abraço a todos aqui, pessoal. O pessoal está mandando questões, o pessoal que está entrando aqui, na medida do possível eu estou olhando aqui, mas às vezes passa aqui desapercebido, mas assim, mandar um abraço a todos. As perguntas que a gente não conseguir responder aqui, depois eu vou ver com o Rodrigo, a gente responder no comentário. Mas assim, muito obrigado a todos que vêm acompanhando. Obrigado também, queria agradecer a Dona Maria Francisca, a dona do lar, né? Que cedeu a Que casa, cedeu a né? casa aqui, nós estamos fazendo a live aqui. Então um abraço a todos aí, o Vitor, o Fred, ao Leonardo, a todos aí, tá? Então muito obrigado, Maria, por ter cedido aqui o espaço para o nosso papo aqui com o professor. Uma pergunta da Adelaide Pinheiro. No caso de pessoas assintomáticas, ela pode praticar atividades físicas e quais? A partir do momento que... Existem dois casos aí, né, Adelaide? Só para salientar. Você for assintomática da Covid-19, mas você não realizou o teste, você corre risco de, né, infelizmente, infectar outras pessoas. Agora você descobriu que você é assintomática, você fez o teste. Então, o papel ideal para ti, se praticar uma atividade física, é totalmente isolada, sem contato com ninguém e usando a proteção, obviamente, da máscara, até que esses sintomas desapareçam do seu corpo. Legal, legal. Beijão, obrigado, viu, Adelaide, por estar participando aqui. Uma pergunta do Anderson. Qual o melhor horário para atividade física? Ou pode ser feita a qualquer horário? A atividade física, ela na verdade, respondendo a pergunta do Anderson, um abraço para ele, um grande amigo meu. Irmão, um grande abraço, irmão. Ela pode ser feita em qualquer horário, né? Uma questão que eu já ouvi muito de aluno, professor, eu treinava à noite, mas quando eu venho de manhã, o meu rendimento não é o mesmo. Professor, eu treinava de manhã e quando eu venho à noite, meu rendimento também não é o mesmo. E vice-versa, né? Enfim, não tem horário, né? Muitas vezes a sua rotina não te permite escolher horário, né? Agora muitos estão em casa, devido a essa quarentena, muitas pessoas não estão trabalhando. Mas quando, se Deus quiser, essa rotina retomar, né? Muitas vezes a sua rotina não permite você escolher horário. Você vai treinar aquele horário que é conveniente, tanto com o seu trabalho, quanto com a sua vida social, familiar e a sua rotina. Sim, sim. E até uma pergunta, Devani. Devani, grande abraço, Devani. Qual o exercício ideal
para quem tem hérnia de disco, Rodrigo. Hérnia de Grande disco. abraço, Devani. Grande abraço, Devani. Hérnia de disco, legal esse ponto. Muitas pessoas chegam nos ambientes para treinar e não falam que tem essa deficiência. Isso é muito perigoso, principalmente em academia. Quem tem hérnia de disco, eu vou deixar bem claro, seja em casa ou seja no âmbito da academia, seja em qualquer outra academia, de ginástica, musculação, artes marciais, jamais trabalhar com cargas nas costas, jamais. Agachamento com carga, never. Nada, nada. Somente quem sofre de hérnia de disco, muito alongamento e trabalhar com peso corporal. É excelente também, ajuda muito. Sim, legal. Boa pergunta. Valeu, Devani. Um abraço. Mandar um abraço ao Paulo Vitor, que está acompanhando a gente. Cássia Vieira, Fabiano Costa, a Cleonice, Raimunda, Thalita, Michele, o Jefferson, a Cláudia Martins. Muito obrigado mesmo, pessoal, que está acompanhando a gente. A Cíntia, a Ayla, também o Paulo. Muito legal. E Rodrigo, entrando numa outra questão, vamos entrar também na questão da polêmica da semana. Acho que essa semana, né, a questão da abertura das academias. Você é a favor ou contra essa questão da abertura das academias, né? Houve um decreto do governo federal, mas cabe aos municípios, né, e os estados aceitar ou não, né? A gente vê no caso, muitos municípios, o estado não aceitou, não atendeu, né, não seguiu o decreto federal. Você é contra ou a favor essa questão da abertura das academias? Bom, essa pergunta é complexa, né? Inclusive até uma pergunta interessante, porque eu fiz o meu comentário como profissional, eu usei as minhas redes sociais e fiz o meu comentário que sou contra, tá? Mas eu não vou atirar pedra jamais e não tenho esse dever a quem é a favor que reabra. Mas eu sou contra por quê? Então, se tem um vírus aí que está circulando no país, então, se a Organização Mundial da Saúde pede que você não aglomere, você como aluno, você que está me assistindo aí, está assistindo aqui essa live, você como aluno, você vai querer que a recepção imponha para você o horário que você tem que treinar? Acredito que não. Ou seja, vai ficar muito difícil, né, para as pessoas envolvidas nesse grupo conseguir controlar horários de alunos em academia. Academia, você está exercendo uma atividade, ou seja, você vai ter a sudorese, né? Então, esse aparelho que você deixou o seu suor, outro amiguinho vai sentar lá e vai adquirir suor que ninguém sabe se está contaminado ou não, né? Então, assim, para resumir esse assunto, eu acredito que as academias devem ser reabertas, mas, na minha opinião, não é serviço essencial. E você vai pensar assim, nossa, um professor falando que a academia não é serviço essencial. Não, ela não é serviço essencial, porque atividade física você pode realizar desde o seu levantar da sua cama até a hora que você quiser ir para a sua academia, quando tudo normalizar. Sim, eu concordo com você. A questão da abertura das academias é um risco, né, Rodrigo? A gente, né, no meio dessa pandemia, né, a gente fala dos serviços essenciais, academia, atividade física, eu acho que é essencial. É essencial. Continuar, mas acredito que as academias, ela para atender todas as recomendações, eu acredito que nem todas vão conseguir, né, atender, né? Então, essa questão das academias. Então, assim, eu acho que a gente tem que aguardar, esperar um pouquinho, né? Esperar como que a Organização Mundial da Saúde, quais serão as recomendações agora para os próximos meses, né? E a gente aguarda, nós sabemos que muitos profissionais, muitos professores, muitas academias, muitos donos de academia estão sofrendo com esse momento aí, né? Mas acredito que todos nós estamos sofrendo, né? Então, para a gente não ter vamos falar, um caos maior lá na frente, então acredito que eu também concordo com o Rodrigo, eu sou contra também a questão da abertura. Nós que somos profissionais da área de educação física, mas né? eu também concordo, sou contra nessa questão da abertura. Rodrigo, o papo tá tão legal, tá tão bacana, nós estamos partindo pro final. E eu queria que você, a última questão, que até o Vitor mandou essa questão também, para você dar dicas de exercício. Eu sei que quem está acompanhando o Rodrigo, fala qual é o endereço do teu Instagram para as pessoas aí acompanharem. O Rodrigo que está sempre lá mostrando exercícios, né? Então as pessoas que estão seguindo ele, acompanha diariamente ali, né, os exercícios aí recomendáveis, né, Rodrigo? Galera, o exercício, e aí eu citei, né, algumas perguntas atrás,
O exercício recomendável para quem quer iniciar ou para quem já está na ativa, né? Desde do fechamento, do decreto, do fechamento das academias. O fundamental para iniciar qualquer exercício, eu vou falar psicologicamente, né? Então, o fundamental é a motivação. Primeira questão. Segunda questão, né? Os alongamentos são necessários. Então, ó, vamos lá. Motivação, ela tem que partir de você, né? O profissional, muitas vezes na academia, é mais fácil o profissional motivar aquele aluno, né? E é o nosso papel, é o nosso juramento que nós fizemos na faculdade, motivar sempre o nosso aluno, seja qual for a situação. Então, psicologicamente, você tem que se motivar e, para isso, os profissionais estão, né, vira e mexe ali, dando uma dica essencial e importante na sua jornada aí para se iniciar uma atividade. Segundo plano, né, os alongamentos são necessários. Não se treina sem alongar. Não se termina de treinar e não alonga. Entenderam? Então, alongou, treinou. Treinou, alongou. Terceiro ponto. Continuidade, né? Tudo na área física, em questão física, é continuidade e a longo prazo, a cada dia subir um degrau. Paciência, subir um degrau, vai subir nesse degrau. Fisicamente falando, os benefícios vão ser essenciais lá na frente. Sim, senhora. Era a última pergunta, mas surgiu uma outra que eu acho que é interessante também. Pois não. A gente que acaba trabalhando com crianças, né? Com jovens, com os adolescentes, e a gente vê que os pais hoje têm que deixar as crianças dentro de casa. Né? Então você dá aula de futebol lá no instituto, tem os nossos professores aqui, professor Diego, Alisson. Eu imagino os pais, né, tendo que segurar as crianças dentro de casa, né? É difícil. E aí eu te falo, existe alguma atividade voltada a esse público, para as crianças, né, indicado, né? Eu vejo que a atividade física ela é a questão do improvisar, né? Você, às vezes uma garrafinha que você tem dentro da sua casa, você consegue improvisar ali e você criar algo ali. Exatamente. Então assim, então é a hora da gente estar criando, né, Rodrigo? Então assim, esses pais que estão acompanhando aí, dá uma dica para eles a questão. Vamos lá. Então, isso o pai tem que saber, gente. Para você motivar a sua criança ou seu adolescente, porque agora é obrigado, tem que ficar em casa. Como que você faz isso? Primeiro ponto, identifica qual é o esporte que ele gosta. Ou qual é o esporte que ela gosta. Ah, ela gosta de vôlei, ela gosta de basquete, ela gosta de futebol, ele gosta... Enfim, é para o público geral. Primeiro ponto, identificou isso? Você vai ajudar o seu filho nesse processo. Para que motive ele a realizar essa atividade dentro de casa. Um garoto que gosta de futebol, abre um espaço para ele na sua casa, no seu quintal, dê uma bola para ele se divertir lá, né? Você vai motivar ele, né? Ele gosta de futebol, ele gosta de, rotinamente falando, tá jogando o futebol dele, mas que infelizmente não está podendo porque não pode aglomerar. Essa menina, de repente essa menina, ela faz algumas aulas de dança, né? Ela ia na academia fazer aula de dança, ela ia fazer pilates, ela ia fazer ginástica. Mãe, pai, motive a sua filha a continuar esse processo. Abra um espaço para ela. Mostre um som, o melhor som que você tem na sua casa. Mostre para ela que ela pode continuar a atividade dela. Que por enquanto, isso, ó, gente, a gente tem que entender o mais óbvio, que essa pandemia, ela não é crônica, ela é aguda. Ela vai passar. Não sabemos quando, mas ela vai passar. Isso não vai permanecer. Se Deus quiser, daqui a um tempo, todos nós profissionais de diversas áreas estarão de volta à sua rotina normal, como seus filhos também. Rodrigo, esclarecedora demais, tá? Queria agradecer. Prazer foi todo meu. Eu acho que o papo, vamos falar 30 minutos aí que a gente até passou o nosso programa um pouquinho, mas a gente já passou dos 30, acho que ficou pouco para tantas informações. Mas muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado participar, né? Passar informações é importante para o público que acompanha aí. E você, pessoal, possa estar compartilhando, né? Assim, foi uma live que você pode tirar muitas dúvidas, né? Agradecer a todos que vêm participando aqui. As questões que estão aqui no comentário. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca no comentário, ou eu ou o Rodrigo vamos estar respondendo lá a vocês. Mas de antemão, Rodrigo, muito obrigado, Prazer imenso. pela participação. Prazer e imenso.
fique à vontade. Se você deixou de falar alguma coisa, se você queira falar mais alguma dica, fique à vontade aí. Só rapidamente, pessoal, essa questão, né, que o assunto hoje abordamos exercício e fundamental, e é um recado que eu queria falar para todos, né, gente? Você tem que hoje atingir o que vai te levar positivamente ao êxito em questão dessa pandemia. Galera, eu vou pedir para todos da minha região, de quem estiver nos assistindo, saia do seu sofá, realize uma atividade, tá? Ó, eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais, me procurem lá, tá? Facebook, Rodrigo Leite, meu Instagram profissional, Professor Rodrigo Leite ou Rodrigo Leite, vai aparecer lá, tá? Então, lá na minha página tem muitas dicas interessantes. Pode me chamar no particular, tá? Que eu faço consultoria online, planilhas de treinos, orientações, tá? Em questão de alimentação, tenho profissionais, amigos meus, que posso indicar para vocês em questão de alimentação. Mas, galera, eu apelo para vocês, saia do sofá. Realize ali, como a gente abordou esse assunto, de 15 a 30 minutos de exercício que são sagrados no seu dia. Isso vai te fazer bem. Isso vai elevar a sua questão psicológica, saúde, e todos os aspectos da sua vida vão mudar muito. Demais é isso, muito obrigado, gente. Obrigado a todos aí que acompanhou. Semana que vem estaremos aqui de volta, a gente vai passar depois durante a semana o convidado, mas um convidado muito legal e com um assunto também bacana demais aí nesse tempo de pandemia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, que Deus possa abençoar. Ótimo final de semana a todos. Semana que vem estamos de volta, tá bom, pessoal? Valeu! Obrigado!